Gente, é uma honra muito grande poder contar com esse próximo convidado. É uma das histórias mais lindas que eu já vi na minha vida. Toda vez que vocês vão ouvir a história, vocês vão entender que não existe desculpa na vida. Vocês vão ver. E é com muito, muito carinho. É a primeira vez que a gente, na verdade, senta e conversa ao vivo, já direto nesse evento. E eu queria, primeiro, já agradecer para o Geraldo Rufino, mas, cara, obrigada. O palco é seu comigo aqui. Senta aqui. Olha, se pedem para dizer quem é o Geraldo Rufino, sabe o que falam? Que ele é irritantemente feliz e sorridente. Irritantemente. E olha, o formato que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer algumas perguntas, mas você fica à vontade para ir contando histórias. E eu tenho certeza que a galera tem um monte de pergunta depois. A história do Rufino é cheia de tantos detalhes que a gente poderia ficar aqui os 2 dias só Rufino falando, já valeria o evento. Mas eu quero começar com o seguinte, você começou a trabalhar com 8 anos, certo? Sim. O que foi o primeiro trabalho? Bom, nós viemos de Minas muito cedo, de estação em estação, porque papai perdeu a roça, a gente não tinha nenhum tipo de recurso, e viemos de estação em estação e paramos em São Paulo. Tinha um parente em São Paulo, e uma história interessante, quando nós descemos do táxi, o cara já falava em crise, não sei o quê, eu achava que aquilo era um monstro, uma coisa horrível. Onde eu morava, não tinha nenhum tipo de informação, de rádio, de televisão. Então, o nosso brinquedo, papai tinha carro de boi para escoar a roça, morro acima. E a gente, para imitar o papai, eu tenho uma memória boa, eu me lembro da minha idade dos 2 anos para cá, eu tenho 57. Tá? E para a gente brincar lá, quando eu tinha de 3 para 4 anos, papai tinha carro de boi para imitar. Eu gosto de imitar as coisas, né? Vocês vão ver que tudo eu copio, tá? Eu copiei do papai um carrinho de boi. Nós fizemos um carrinho de boi e para puxar o carrinho de boi não tinha boi pequenininho, né? Então a gente ia debaixo do curral e catava os filhotes de rato, amarrava, selava os 4 filhotinhos, punha para puxar o carro de boi. Carro de rato. Era tudo de bom. Mas a gente não tinha notícia de nada, né? Não sabia o que era o mundo lá fora. E quando nós demos por nós, papai tinha perdido tudo, e nós viemos parar em São Paulo. Quando veio em São Paulo, aquelas casas enormes, uma em cima da outra, eu falei, que porra é essa? Mas fomos nos familiarizando, fomos ficando, já falava em tal de crise, falei, crise deve ser algum Godzilla, algum monstro que tem na cidade que come criancinha, então eu vou ficar ligado, né? E o tempo passou, 2 anos depois, nós já tínhamos casa própria, minhas irmãs eram domésticas, mas todo mundo já estava empregadas, minha mãe era diarista, e nós já tínhamos, inclusive, onde morar, com um terreno nosso, papai era ajudante de pedreiro, todo mundo foi se virando. E uma coisa que eu aprendi com a mamãe logo cedo, nós íamos para poder nos abastecer, a mamãe pegava resto de feira, ela ia para o Ceasa, juntava as coisas na sacola que sobrava no final da feira. A nossa feira é muito rica. O Brasil joga muita coisa fora. O nosso Ceasa é rico, a nossa feira é rica. E no final, joga assim, a fruta estragou um pontinho, joga fora. O tomate está amassadinho, joga fora. O cara, em vez de jogar no lixo, a mamãe era uma pessoa carismática, as pessoas guardavam aquilo no cantinho, assim, no latão. A mamãe passava no final da feira e a gente carregava aquilo e levava para casa, para nos abastecer. Olha que negócio interessante. A mamãe levava muito, e aquilo era pesado. Eu e meu irmão, eu tinha 6, meu irmão devia ter uns 8 anos. Aquilo era pesado, a gente levava. Quando chegava lá, mamãe dividia com os vizinhos. E a gente ficava indagando, meu irmão ficava indagando a minha mãe. Por que eles não vão buscar? Porque eles têm vergonha. Eles ficam acanhados, eles têm vergonha de fazer o que a gente faz. Mas eles são tão pobres quanto nós, eles precisam comer. A mamãe não censurava, não avaliava, não julgava, ela simplesmente ajudava. Porra, a primeira lição, eu aprendi o seguinte, que independente de qualquer que seja a sua condição social, é possível você ajudar o próximo. Então, eu aprendi muito cedo e eu me apaixonei por isso. Isso se tornou para mim um sonho. É como se fosse um sonho constante. Sempre é possível você ajudar mais alguém. Aquele gesto da máscara do avião, né? Você põe a máscara em você, respira e ajuda o próximo. E eu venho fazendo isso desde pequenininho. E aí, só que eu não sei se felizmente, se infelizmente, porque nós não sabemos, a natureza é desconhecida, né? Nós não sabemos de onde nós viemos ou para onde nós vamos. Mamãe foi embora, eu não tinha 7 anos ainda, ela faleceu.
não sei nem qual foi o motivo, que naquela época nem informação eu tinha. Eu não sofri, porque eu não entendia esse negócio de morte. Como assim, papai? A mamãe não volta para casa? Como não volta? Volta amanhã? Ela morreu. Morreu como? Então, aquilo passou, então eu acabei não sofrendo, vim sentir isso muito tempo depois. E meu pai é um negrão bem apanhado, mulherengo para cacete. Aí ele começou a arrumar as namoradas novinhas, e para não incomodar minhas irmãs, que eu tenho 5 irmãs, e elas estudavam, trabalhavam, então, para não incomodar minhas irmãs, ele fez uma casa na favela. E deixou a casa que a minha mãe deixou para elas. E eu, pequenininho, meu irmão também, fomos com o papai. E para ajudar o papai, que as mulheres deles custavam muito caro, que eram muito novas, aí, eu arrumei emprego com 8 anos numa fábrica de carvão. Trabalhei lá dos 8 aos 9. Arrumei uma oportunidade num aterro sanitário para poder catar lixo, catar latinha. E daí vem o nome no livro, né, o Catador de Sonhos. Eu catava latinha. Um ano depois, com 10 anos, nós descobrimos que aquilo poderia ser um negócio. Gente, oportunidade. Oportunidade tem em tudo quanto é canto. Depende do jeito que você está olhando. Que nem, por exemplo, o nosso país é um cavalo de raça. É um cavalo árabe. Só que é o seguinte, cavalo faz sujeira. Cara, para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Aí as pessoas ficam olhando para a bosta. Ah, o Brasil é uma bosta. Não, o Brasil é um cavalo, a bosta está embaixo. Você está olhando para o lugar errado. Então, mas os nossos políticos é o que está embaixo. Né? Olha para cima. Nosso país é maior que isso. Nós somos brasileiros. O brasileiro tem essa mania de achar que lá fora tudo é melhor. Cara, melhor somos nós. E eu aprendi isso cedo. O brasileiro é fantástico, é feliz, é de bem com a vida, é uma mistura fantástica. Inclusive, eu acho até engraçado quando o pessoal fala de negro, pardo, branco. Mas que porra é essa? É tudo misturado. Como é que eles querem separar isso? Isso também nunca me apeteceu, nunca me incomodou. E eu fui tocando a vida. Com 11 anos, nós já tínhamos juntado bom dinheiro no lixão, fizemos negócio, quebramos, graças a Deus. Que é legal quando você tem chance de aprender cedo, né? E eu não aprendi, porque eu quebrei mais 5 vezes, tá? Aí nós começamos a fazer outras coisas. Para ajudar o papai, nós quebramos de novo. E com 13 anos, eu já não tinha dinheiro para recomeçar, e nós fomos recomeçar de uma maneira que todo mundo pode, que é carteira registrada. Eu registrei a minha carteira e fui empreender. Olha, gente, para quem já tem o próprio negócio, ótimo. Para quem não tem o próximo negócio, vai treinar onde você está com a carteira registrada. Lá dá para você treinar a ser empreendedor. Você entra e toca como se fosse seu. Eu fui ser office boy, mas a pastinha era minha. Eu tocava aquela pastinha como se ela fosse a última bolachinha do pacote. E algumas pessoas vão ter nostalgia agora. Você era um office boy aonde? Grupo Play Center. Nossa. Eu trabalhei lá dos 13 aos 29, quase 30 anos. Eu entrei como office boy e saí 30 anos, 16 anos depois como diretor. Tá? Então, eu não tinha instrução. Naquela época, quando às vezes o pessoal fala para mim, pergunta de racismo, se isso te incomoda? Não, bem, você não tem o poder de me incomodar. Pode perguntar o que você quiser. Pode... Olha, agora que vocês resolverem fazer qualquer pergunta, presta atenção. Eu não fico magoadinho, eu não fico chateadinho, eu não fico vermelho porque eu sou negão, tá? Então... E às vezes parece até que eu sou mal educado, né? As pessoas vão me cumprimentar e chegam perto de mim. Olha, você não se incomoda? Eu não queria te incomodar. Eu falei, filho, você não tem esse poder. Fique à vontade. Então, assim, não tem essa, tá? Não tem frescura, não tem... É só perguntar. E eu vinha de lá para cá, eu fui trabalhando nesse lugar. Primeira experiência que eu tive com esse negócio de racismo. Disse que não podia entrar na sala do alemão, o judeu, que era meu patrão. Mas que olha que beleza, eu não sabia isso, eu não tinha estudado, eu não sabia o que era isso, tá? Então eu não sabia o que era racismo, não sabia o que era discriminação, e eu entrava na sala do alemão. E assim foi durante 1 ano. Aí até um dia o alemão cismar comigo. Então, o dia que ele cismou comigo, ele me deu uma oportunidade, ele me promoveu. Você vê que esse negócio é blá, 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 tá?
não deixem as pessoas pôr na cabeça de vocês que você é brasileiro, e que você é preto, e que você é fraco, e que você é deficiente, e que você é nordestino, e que você... Que porra é essa, cara? É assim, eu entendo o seguinte, nós somos exatamente iguais. Todo mundo tem uma massa cinzenta aqui, que é abastecida, que é um software, é uma massa que precisa ser abastecida. Cada um tem um software que quer. Você aceita pôr lá o que você quer. Aí a massa devolve o que você pôs. E todo mundo tem 24 horas por dia. Simples assim. Também não tem nada mais. Pega essas 24 horas, usa 12 para produzir alguma coisa, para você poder ajudar você e mais alguém. É tão fácil, gente. Ah, mas tem coisa que é o governo que tem que fazer. Quem? Quem é governo? Governo somos nós. Se você, em vez de ficar olhando, esperando que alguém decida, cara, como é que 200 milhões de pessoas vai deixar que meia dúzia decida a nossa vida? E nós vamos ficar esperando. Nós vamos deixar agora para o ano que vem para resolver, porque o fulano brigou com as crianças, eles estão chateadinhos com o outro, e nós vamos ficar esperando? Ah, não dá, né? Mas tudo isso que eu falo para vocês, eu faço na prática, tá? Assim, é muito fácil eu falar, eu não escrevo. Se eu for fazer uma entrevista, ou se me convidarem para ir em algum lugar, eu só sei ser eu mesmo, tá? Então, o que eu estou falando para vocês aqui, eu recebi um prêmio do LEAD, do líder, né? Do João Dória. Do João Dória. Por sustentar. Eu tenho um desmanche de caminhão, olha que interessante. Eu tenho um desmanche de caminhão e nós recebemos um prêmio de sustentabilidade junto com a Eucatex e com a IP. Nós temos o desmanche de caminhão, nós desmontamos um caminhão a cada 2 horas, nós temos 180 pessoas direta, e nós desmontamos 1.000 caminhões por ano e faturamos 50 milhões no ano passado e 60 milhões no ano que vem. E por que não? Qual que é o problema? Ah, mas o Brasil está em crise. O que significa crise? Crise significa falta de grana. A grana não falta. Ela para de circular e fica na gaveta de alguém. Ninguém põe fogo no dinheiro. O dinheiro está lá. Então, para vocês que são empreendedores, tem dinheiro para cacete, em tudo quanto é lugar. O cara tem 30 bilhões. Cara, é que ele está guardando ali, esperando ver os dois discutir lá para ver para que lado ele vai. O cara põe o dinheiro e movimenta. É um jogo de números, gente. Não acredita nisso, não. Só que é o seguinte, ninguém para de comer, ninguém para de ir no show. Nós acabamos de ir na padaria, todo mundo gastou como sempre. Agora o cara da padaria precisa abastecer. O outro cara precisa transportar. O caminhão vai quebrar, o JR precisa dar uma peça. Conta um pouquinho como que veio essa ideia. Desmanche de caminhão. Foi lá da época de Catar. Como Reciclar foi? latinha. Só mudou o tamanho da lata. Na realidade é assim, ó, todas as vezes que acontecem as coisas com as pessoas olham para baixo. Cara, olha para cima. Nada acontece por acaso, tudo é uma oportunidade. Todos os meus negócios, eu quebrei 5 vezes, mas todas as vezes que eu quebrei, eu vim para um degrau melhor. Eu me recuperei, usei como aprendizado e não como pessimismo, e vim um pouquinho melhor. Todas as vezes eu cresci um pouquinho mais. Mas tem uma coisa que vocês precisam cuidar. Não é por acaso. Eu nunca quebrei a credibilidade, tá? Eu sou caipira, eu não aguento desaforo. Quem não aguenta desaforo não pode fazer desaforo. Então não dá para você ficar devendo para o cara, olhar para a cara do cara e dizer que sente muito. Como sente muito? Então você vai ter que aguentar desaforo. Então, assim, eu sempre quebrei dentro do que eu podia responder. Eu nunca quebrei, mesmo quando eu quebrei da última vez, que por um banco só eu devia 16 milhões, era menor do que o patrimônio que eu tinha. Então, ou seja, eu sempre quebrei dentro do que eu podia responder. Eu nunca fui inconsequente. Porque, geralmente, eu sou muito vaidoso. E todos nós temos esse vírus da vaidade. É isso que quebra a gente, tá? Todos vocês podem prestar atenção. Enquanto você está na humildade, está pianinho, está entendendo que você não é a melhor bolachinha do pacote, você ganha. Olha que alguém vai lá e fala assim, você é o cara. Então, eu fiz isso e pop, tá? Todas as vezes que eu quebrei é porque eu fui na vaidade. Porque eu fiquei me achando, porque as pessoas ficam falando, e blá, 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 e você se empolga e mistura. São duas coisas distintas. Uma coisa é você ter ousadia. Isso é necessário nos negócios. Agora, ousadia não pode se confundir com vaidade. Ousadia demais já cai no campo da vaidade. Você começa a se achar, você começa a não medir, você começa a achar que você é acima da média. Então, gente, todos nós somos acima da média, tá? Então, a hora que você começa a achar que você é acima da média, significa que você é só mais um. Então, você vai tomar.
E se você tombar e tiver discernimento para perceber rápido, quando você tiver um problema, cara, a primeira coisa que você faz de manhã, são duas coisas que eu faço de manhã. Eu faço um exercício de manhã que todos vocês podem fazer. Em vez de ir para a academia, de tirar a barriguinha, de fazer, então, eu faço um outro exercício. Eu levanto de manhã e eu tenho todo o cuidado do mundo de perceber que tem uma luz, a hora que abre a persiana, eu tenho uma luz que eu vejo que o dia começou. Então, eu fico alguns minutos agradecendo. É por isso o sorriso, tá? Por isso que a minha filha fala que eu sou irritantemente feliz, porque quando ela morava em casa, eu saía do quarto, o próximo quarto era o dela. Eu passava para dar beijo. Papai, não precisava. Então, assim, porque era muito cedo. Então, assim, e ela achava que eu era irritantemente feliz. Até um dia que eu não passei, ela ficou muito chateada que eu não te passei. Então, por que a gratidão? As pessoas falam, gratidão porque você me ajudou não sei o quê. Gratidão porque você me ensinou não sei o que lá. Legal. Agora, a maior dádiva, a maior gratidão que se tem que ter é o fato que você levantou de manhã. Gente, vocês só vão ter consciência do valor que tem isso quando vocês não tiverem saúde ou quando estiver dizendo, o reloginho diz assim, olha, hoje é seu último dia, tá? Como? Então, já acabou. Então, aí você vai entender o quanto vale um dia. Então, quando você levantar de manhã, cara, não importa o que tem na geladeira, o que tem no fogão, se você vai trabalhar de metrô, de a pé, se você vai ser faxineiro, copeiro, servente de pedreiro ou executivo, o dia começou, você ganhou a oportunidade de viver mais um dia. As pessoas ficam me perguntando por que eu sou tão feliz. É porque eu ganhei mais um dia. Não tem nada que vale mais que isso não, gente. Agora, mas porque você tem um trocado na conta. Cara, isso não tem nada a ver. Ganhar dinheiro é uma consequência. Sucesso, para mim, é você ser feliz. Você conseguir se relacionar com as pessoas. Se você não puder gerar simpatia, você, pelo menos, evite gerar o ódio. Né? Você respeite as pessoas, não se ache melhor que ninguém. Cuide do seu semelhante e ajude o próximo, independente de quem esteja próximo. Você vai conseguir estar no estádio de êxtase, de felicidade. Você vai levantar de manhã e entender que você fez a sua parte. Qual que é a sua parte? Tudo. Você ganhou um dia. Para pagar isso não tem preço. Pode sair fazendo tudo quanto é tipo de bem. Aí, no meio do caminho, você percebe que vai chover. Nossa, que merda! Vai ser uma chuva, o dia vai ser uma bosta. Ou então o sol aparece. Você, em vez de saudar o sol, fala, nossa, hoje o dia vai ser um inferno, hein? Cara, nós somos muito mal agradecidos. Nós levantamos de manhã, já devíamos agradecer. E eu faço isso desde sempre. Então, a Bel estava dizendo, como é que eu fui fazendo isso, cheguei na JR? De acidente em acidente, de problema em problema, de quebra em quebra, nós tínhamos 2 caminhões, os caminhões quebraram, só sobrou peça, e eu, muito bem empregado, eu ganhava 70 salários mínimos no Play Center nessa época, mas para ajudar os meus irmãos, eu tinha os caminhões, sempre pensando em ajudar as pessoas. Eu sempre tive um outro negocinho, além do Play Center. Gente, eu ganhei dinheiro vendendo limão na feira, com carrinho de feira, com campinho de futebol, alugando a TV da rua, Deus de pequenininho, para as pessoas verem sessão da tarde, com direito a pipoca e arroz doce. Eu ganhei dinheiro, a primeira oportunidade que eu tive no Play Center foi num carrinho de pipoca. Eu ganhava muito dinheiro vendendo pipoca. Aí depois deixaram eu brincar, eu tenho uns carrinhos. Eu tive um negócio já, tipo do Play Center, que tinha uns brinquedinhos de pipoca, e eu ganhava dinheiro. Eu ganhei dinheiro com transporte. Quando os caminhões quebraram, a opção que eu tinha para poder salvar a minha credibilidade era vender o que tinha para pagar o financiamento. Eu vendi o que tinha em pedaço. E estou vendendo pedaço até hoje. Então, assim, é isso. Mas olha que interessante isso. Seu caminhão quebra. Primeira coisa que a pessoa pensa é, meu caminhão quebrou. Acabou Por que isso? Acabou minha vida. O Rufino teve o olhar diferente. Meu caminhão quebrou. Mas caminhões quebram. Quem ajuda os caminhões que quebram? Né? As nossas estradas são muito ruins. Eu deduzi o seguinte, se eu tinha dificuldade para comprar uma peça, e era apertado, era difícil, a dificuldade não ia ser só minha. É isso que eu falo para vocês. Gente, olha para o cavalo, não olha para baixo. Tudo que acontece com você é um toque. Vou contar uma historinha rapidinho. Bel, der meu tempo, pode mandar para lá, tá? Aqui, vai ficar à vontade aí. Tá ótimo. Tô até quietinho. O cara saiu de casa de manhã e pediu a Deus, pediu o pastor, pediu lá na religião dele, porque, ó, gente, negócio de religião é minha cara, tá? Eu gosto de todas, tá? Porque a religião
É o ponto de vista que o cara escolheu para buscar a fé dele. Ele precisa acreditar em alguma coisa. Então, todas são bacanas, tá? Até os caras que são radicais, é aquilo que ele acredita, paciência. Né? Então, o cara saiu de manhã e pediu lá para a religião dele que aquele dia ia dar uma luz, que ele ia acertar e tal, e saiu de casa com a maior fé. E foi procurar trabalho, ou seja, foi procurar emprego, o que já é um erro, tá? Procurar emprego é muito ruim, você precisa procurar oportunidade. E o cara saiu para procurar emprego. Emprego, geralmente, o cara tem um currículo, tem uma qualificação, ele se formou, ele tem uma vaga, ele se enquadra naquilo, isso é um emprego, tá? Oportunidade é quando você sai de casa e se o cara te der uma pá, tá do bom tamanho, tá? Isso é oportunidade. E esse cara saiu de manhã para procurar emprego, que foi um erro. No meio do caminho, ele procurou em tudo quanto é lugar, deixou um monte de currículo, como vejo todo mundo fazendo, eu acho um erro, tá? As pessoas largarem currículo, imagina, nossas gavetas lá é cheia de currículo. Vai lá e põe a cara para bater, vai lá e pede oportunidade, senta lá de frente com o RH, fica o dia inteiro lá sentadinho, chega uma hora que o RH fica com o saco cheio de você, vem cá, vamos bater um papo. Aí atende você, a hora que ele atender você, você tem energia, e a hora que ele vê que você está de boa vontade, ele te dá oportunidade. É assim que arruma emprego. Mandar currículo, e agora tem internet, o cara pega o celular e manda o currículo. Eu acho que você fez 100%. Então, puxa, mandei currículo para tanta gente, um vai voltar dizendo que, ó, bacana você, mas não tem a vaga, tá? Cara, não existe isso. Vai lá você. Acredita em você, mas vai fazer. Vai pôr a cara, não é o cara para bater, não, o cara precisa te conhecer. Depois eu vou contar uma historinha, como é que a gente contrata na JR, tá? Aí, bom, esse cara saiu de manhã, foi nos lugares, deixou os currículos. A hora que ele voltou à tarde, ele passou na calçada e tinha um velhinho com um monte de areia na calçada. Ele deu a volta, mas antes disso ele chiou com o velhinho, por causa de estar usando a calçada como material de construção. Ele falou, puxa, me ajuda. Ajudar, andei o dia inteiro atrás de emprego, ajudar a troco de quê? Eu te pago um lanche. Já era bom. Ele está com fome, ganha um lanche, mas trabalhar por lanche? Não, eu te dou um dinheiro, então. Quanto? Ele falou pouco mais do que o lanche, eu falei, não, imagina, para trabalhar de graça, voltou para casa. Bom, chegou em casa, não teve o lanche, não teve o trocado, não teve nada. No dia seguinte, ele saiu de manhã, só que aí ele já não estava mais pedindo a Deus para poder ver o emprego. Ele estava lamentando que no dia seguinte Deus prometeu e não aconteceu nada. E que ele ia de novo. Ah, aconteceu. Exatamente. Deus disse para ele assim, então, você teve ontem oportunidade? Eu te ajudei, sim. Ele falou, como assim? Eu falei, então, aquele velhinho que estava tentando guardar o material na volta e pediu ajuda para você, era eu. Tá? Você ia me ajudar, eu ia guardar o material, você ia ter a oportunidade de com aquela pá ganhar um serviço, pegar um dinheirinho para vir para casa comer. No dia seguinte tinha mais serviço lá dentro, você ia voltar como servente de pedreiro. Que ia ser pedreiro, que ia ser o mestre de obra, que ia se formar engenheiro, que ia ser dono da construtora. É a história do Camargo Correia, tá? O seu João Camargo puxava uma carroça com material de construção. Vocês veem como é que a oportunidade está onde você menos espera. Então, as pessoas às vezes querem trabalhar e a pessoa fala assim, eu tenho uma situação dessa em casa, a pessoa precisava trabalhar, mas vai trabalhar essa pessoa aí? Eu tenho algumas pessoas que trabalham com a gente em casa. Mas ela precisa trabalhar, mas ela tem boa aparência, tem até instrução, vai trabalhar de doméstica, ela precisa trabalhar, tem 2 filhos, precisa trabalhar. Tá bom. Dá um emprego para ela. Nós demos emprego para ela. Ela trabalhou em casa 1 ano. Depois surgiu uma oportunidade de trabalhar mesmo no serviço de limpeza, só que na copa da empresa. Aí nós transferimos ela, foi para a empresa. Então, um belo dia, a telefonista faltou e o telefone toca. Ela falou assim, eu sei mexer nesses negócios aí. Ah, você sabe? Eu estou sempre aqui conversando com ela, eu aprendi. Então mexe aí. Então, ela virou telefonista, que virou administrativa, que virou outra coisa, que ela é nossa gerente geral, tá? Gente, precisa procurar oportunidade. Emprego não. E a hora que você tem um negócio, acredita em você, acredita no país que você está, seja patriota, mete uma bandeira. Todo mundo põe a bandeira do Corinthians. Legal, põe do lado do Brasil. Cara, você precisa acreditar. O que falta para nós é patriotismo, é a gente acreditar que nós podemos e que é possível fazer aqui. E a Abel, por exemplo, que conhece alguns pedaços do mundo, sabe que o melhor país do mundo é aqui. Ela conhece um monte de lugar do mundo, ela tem trocado para morar onde ela quiser. Por que ela fica aqui? O país é isso aqui. É nosso. Tem energia, tem a nossa energia. É um pedaço da gente. O cavalo é bom. Exatamente. Não fica olhando para a bosta. Então é isso, gente.
Bom, Bel. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou deixar o tempo para vocês, porque eu sei que vocês querem perguntar coisas também. Então, eu vou deixar vocês guiarem, porque vai vir coisa legal. São perguntas que eu já sei as respostas, mas eu acho que vai vir perguntas legais aqui. Quem tem pergunta? Deixa eu falar. A pergunta pode vir de qualquer assunto, pode ser de família. Meus filhos são a minha sucessão. E diferente da Bel, que trabalha full time, eu trabalho só que eu estou afim, tá? Meus filhos trabalham comigo há muitos anos, então eles tocam. Meus filhos, tem um negócio engraçado. Meus filhos eram pequenininhos e eu já trabalhava no Play Center. Então eles tinham um brinquedo, eu levava, eles ficavam na piscina de bolinha. E agora eles foram crescendo em casa, eles tinham os brinquedos. Olha que legal. Eles cuidavam dos brinquedos, né? Eles cuidavam do brinquedo e eu cuidava deles. A mãe deles manda em mim, tá? Então ela mandava eu cuidar deles e eles cuidavam do brinquedo e eu cuidava deles. Tudo bem. O tempo passou, eu não perco essa referência, eu não exporto meus filhos, eu não terceirizo a educação deles, é comigo, fica comigo. O tempo passou, meus filhos cresceram, e agora só mudou o brinquedo. Eles cuidam dos negócios e eu cuido deles. A amizade é a mesma, o carinho é a mesma, a gente é amigo pra cacete, tipo assim, e só mudou isso, tá? O Arthur não está aí, né? O Arthur não tá aí, ficou de vir, não veio. Vocês iam adorar pena, ver meu bebê. Conhecer o filho. Meu bebê trabalha... Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma princesa e 2 vagabundos. Os vagabundos é os caras que trabalham 12 horas por dia e tocam os negócios, né? A princesa é princesa, não faz nada, tá? Ela casou com um cara... Quem leu o livro já sabe até a origem da minha princesa, né? Quem já conseguiu ler inteiro sabe que eu achei ela em algum lugar, né? Então... Quem leu um livro uma vez vai ver que a minha princesa é minha paixão, mas você vê que é legal você querer fazer o bem, né? E eu fiz um bem para mim. Eu achei acharam essa criança no lugar de lixo, que nasceu embaixo de alguma ponte, na Zona Leste. A secretária chegou e falou que a tia dela falou. A minha esposa passou lá por acaso, eu já tinha os 2 meninos. Falou assim, olha, tem uma criança assim, 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 largaram lá, umbigo solto, nasceu prematura, nem cortaram o umbigo, deixou o umbigo pendurado com um pedacinho de pano, onde esse pessoal dos lugares mais simples põe no lixo. E ela deve ter pegado infecção, porque o umbigo ficou no lixo. Aí eu falei, puxa, tenta ajudar essa criança. Eu gosto de ajudar as pessoas. Manda lá, manda roupa, vê o que pode fazer para ajudar. Ela falou, não dá, não achei, mas já está em tal lugar. Ela foi lá, chegou lá, falou, não está mais, a polícia levou. Levou para onde? Levou para o SOS Criança. Foi no SOS Criança. O SOS Criança levou lá para o Pacaembu. Foi de Pacaembu. Chegou no Pacaembu e falou assim, olha, a criança está assim, mas ela não vai aguentar, ela vai morrer, tá? Como assim? Vocês não vão fazer nada? Não dá, porque não tem recurso e tal. Então, deixa eu cuidar. Não pode. Só pode cuidar se for candidato à adoção. Me ligou, foi pensar, se candidata aí. Ela se candidatou, ajudou. Um cara que eu ajudei lá atrás, que não tinha nada a ver com a história, por acaso era desembargador no fórum, olhou meu cartão, lembrou de mim, não pode se interferir nisso, mas sugeriu ao juiz que, se fosse ele, deixava eu cuidar da criança. Ele deixou eu cuidar, 6 meses depois ela era minha, e ela é linda, fantástica, minha neta é fantástica, e ela não faz porra nenhuma e cria boi, tá? O marido dela é fazendeiro, e eles moram em Araçatuba, e eles criam boi. Então, a minha princesa realmente não faz nada, mas assim... lembra lá atrás que eu falei que eu sentia falta da minha mãe? A minha filha nasceu, ela come tijolo. Minha mãe comia tijolo. Ela quebrava o freezer para tirar gelo. Ela come gelo. Ela anda descalço e ela era apaixonada pelo negão do meu pai. Ela sai de Araçatuba. Meu pai faleceu faz 2 anos, com 106 anos. Ela sai de Araçatuba e vai cuidar do túmulo dele lá em Tapetininga a cada 15 dias. Ela é a minha mãe. E a hora que ela veio... e não tem nada a ver com crença, com misticismo, nada. É o meu sentimento. E a hora que ela veio, saiu aquele vazio que eu tinha da falta da mãe. Olha, para você ter uma ideia, como tudo é perfeito. Você precisa acreditar, você precisa querer fazer o bem para o próximo. E relaxa, não fique esperando que ninguém te agradeça, não. Que o universo faz isso para você. Você faz o bem e deleta. Quando eu faço as coisas para as pessoas, gente, eu não espero nem que a pessoa diga obrigado, porque eu fiz porque eu quis, a pessoa não me deve nada, não.
Puxa, mas aquele cara é mal agradecido. Porra, não fica esperando que o cara te agradeça, não. Não dá essa responsabilidade para o seu cérebro. Ele fica com a janelinha aberta, esperando fechar a conta. Não! Já fechou a conta, você já fez, deleta. Se a pessoa vier, que bom. Bom para ela, porque para você está resolvido. Você não queria ajudar, não é de verdade? Então está ajudado. Então, assim, a minha história é perfeita. Olha, de perder a mamãe, de trabalhar no lixo, de trabalhar em fábrica de carvão, e essa história toda, de ajudar o papai, de quebrar. Olha, não tem história triste não, tá? Eu sou feliz full time. Eu já era feliz lá atrás. Por isso que eu disse para você, felicidade é um estado de espírito, não tem nada a ver com grana. É o que eu tinha. A gente tem que ser feliz com aquilo que a gente pode alcançar. Você sempre está preparado para subir mais um degrau. Mas, cara, agradeça aquele que você está e vai ser feliz ali enquanto não vem o próximo. Eu faço isso de manhã. Então, quando eu levanto de manhã e eu digo obrigado, eu faço isso desde pequenininho. Quando eu levantava de manhã, olhava a brecha do barraco, assim, a gente morava, e eu via o sol lá fora e falava, nossa Senhor, obrigado, mais um dia, e a crise não veio me pegar. Porque eu achava que era um bicho. E hoje eu faço a mesma coisa. Eu abro de manhã a janela, aí eu vejo uma árvore lá fora, e eu lembro o seguinte, então, Senhor, obrigado por mais um dia. Eu não sei onde está a crise, mas eu estou aqui. Mais um dia para mim. Vamos lá, pode? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais seriam as dificuldades para uma pessoa que quer abrir um negócio aqui no Brasil. Olha, existe uma burocracia que eu sou muito amigo do João Dória, e ele, parte do projeto dele em São Paulo é começar a pensar com modernidade. A Bel também e ela pode confirmar isso. É começar a pensar grande, entender que isso não é mais possível, e eles vão tentar desburocratizar pelo menos São Paulo. Se desburocratizar São Paulo, o Brasil segue, ok. Mas hoje não é verdade. Hoje tem burocracia. Você sabe o que você faz? Esquece e começa a fazer. E à medida que você vai fazendo, as coisas vão acontecendo e você vai se formalizando à medida que as coisas vão acontecendo. Não dá para você vender pipoca no Farol e querer ter um CNPJ. Você vende pipoca, vende 2 pipocas, 3 pipocas, 4 pipocas, chega uma hora que você precisa abrir uma conta. Abre com o CPF, chega uma hora que você precisa contratar alguém, aí você precisa de um CNPJ. Então, assim, um passo de cada vez, não olha para a dificuldade de abrir o negócio, você comece o negócio. Abrir o negócio depois ou não, se é CPF ou se é CNPJ, se você tem que se formalizar ou não formalizar, vida real. Você encara o que você tem para hoje e vai buscar o seu sonho, mas não pense na dificuldade da burocracia. Pense que ali é um começo e o que tem para hoje. É o que você dá para fazer, você vai fazer. Ok? Geralmente as pessoas falam uma coisa que eu acho que é uma frase que eu acho que é muito ingrata, tá? Eu não uso. Isso não pertence ao meu dicionário. As pessoas têm mania de vai abrir um negócio, vai fazer alguma coisa, ele sai do emprego e fala, agora eu vou correr atrás. Cara, por que o cara está tentando convencer o cérebro dele que ele é perdedor? Para que correr atrás? Você já está dizendo para você mesmo que você vai perder, que você é o segundo. Como é que você sai de manhã para fazer alguma coisa já conformado que você vai perder? Gente, essa palavra vocês têm que deletar, tá? O cérebro é burro. Você diz que é para correr atrás, ele já sai prontinho para ficar em segundo lugar. Segundo lugar é perdedor. Sai de manhã e vai buscar os seus sonhos. Corre atrás de nada, não. Desculpa, esse é um hábito meu, tá? Eu não gosto dessa palavra correria, correr atrás. Nada que signifique negativo me pertence. Eu só acredito no positivo. Nós temos livre-arbítrio, né? Como é que eu contrato? Nós vamos contratar esse dia um CFO, bonita palavra, né? Então, chega lá uns caras que já foi CFO aqui, CFO ali, tá bom. E começaram a estacionar. A gente tem um prédio assim que é de vidro e dá para ver o estacionamento. Eu não tenho uma sala, eu tenho uma sala até que boazinha, mas eu gosto de ficar no chão de fábrica, onde desmonto os caminhões. Mas, de vez em quando, eu vou para a sala dos meus filhos, que fica de vidro e fica de cara com o estacionamento. Eu estou lá olhando quando começaram a contratar o tal do CFO. Olha o que eu presto atenção no cara. Gente, currículo não fala. Papel aceita qualquer coisa. Então, nós não contratamos por currículo, nós não contratamos currículo, nós contratamos pessoas. A pessoa tem energia. Quando você está nos lugares,
Eu posso falar o que for, a Bel pode falar o que for. A hora que ela chegar, você vai saber se é verdade ou não, porque a energia dela não vai te enganar, tá? Ou é ela mesmo, ou era só para inglês ver. Tá certo? Então, assim, é isso a mesma coisa para você contratar. Quando chega a pessoa traz a energia dela. Aí você contrata a pessoa e não o currículo. Aí você começa a conversar com a pessoa. Tem gente, cara, que tem tanta boa vontade que ele é técnico de nada, não sei aonde que ele se formou, e ele é melhor que o seu engenheiro. A hora que você começa a conversar, ele está com tanta boa vontade que você dá para ele uma oportunidade. Um cara que está disposto a trabalhar. Você começa a perguntar do cara quais referências que ele tem. O cara fala que ele se preocupa com a família. Opa! Primeiro ponto. Qualquer cara que está procurando oportunidade, que se preocupa com a família, para mim já ganhou um ponto. O que ele sabe fazer? Olha, eu faço qualquer negócio. Opa, 2 pontos. Quando você ganhar? Olha, o suficiente para eu começar. Depois você vai ver o que faz. Está empregado. É isso. Agora o cara fala assim, eu tenho uma qualificação A, qualificação B, eu tenho um currículo, eu já fui não sei o que, não sei aonde. Então, deixa o currículo aí. Tá? Então, assim, o cara desceu e é o seguinte, eu cuido das pessoas. E, para mim, as pessoas são iguais. Eu estou lá da janela olhando. O CFO desce e eu estou olhando. Nós temos uma recepção no nosso estacionamento com meninas simpáticas, que são obrigadas a sorrir. Tá? Qual é o segredo que a gente faz para as pessoas lá, para a nossa equipe sorrir? Primeiro ponto, tratá-las com carinho. Do jeito que vai e volta. Então, o primeiro exemplo é que esse sorriso que eu ando dentro da empresa com todo mundo, tá? Tratá-las com carinho. A disciplina é uma consequência, essa é necessária, tá? As pessoas precisam de disciplina. Então, tem nada a ver. Nós trabalhamos num lugar que desmonta um caminhão a cada 2 horas e não tem graxa no chão, igualzinho o seu chão aqui, tá? Ao contrário, não é nem cinza, é azul. Tá? Se o dia que vocês tiverem oportunidade, ou quem já fez lá uma visita guiada vai saber. O pessoal da Bel já deve ter tido lá. Então, assim, então essa é a parte de disciplina. Que se tem uma graxa no chão, eu tiro, porque eu não sou melhor que o faxineiro. Se eu posso tirar, o gerente tira, meu filho tira, não precisa chamar um faxineiro, ele só vai conservar. Então, na hora de contratar, nós pensamos se o cara que está chegando, se ele é um CFO, ele já tem um posto, já vem num ar-condicionado, né? A hora que ele entra lá embaixo, para lá embaixo, eu fico olhando lá de cima, como é que, a hora que a menina sorri, fala, pois não, senhor, se ele olha para ela, e se ele a cumprimenta, aí ele leva ela até a recepção. Eu acompanho para ver como é que ele se comporta. Aí, na hora da entrevista, a mulher serve um cafezinho, a copeira. Então, se ele não olhar para a copeira, ou ele não sorrir para a minha recepcionista, ele vai ser CFO na puta que eu pariu, tá? Não serve. Bom, a gente tem tempo para mais 2 perguntas. Considerando você ser uma pessoa super otimista, né? Uma trajetória assim tão brilhante, eu queria saber qual foi o momento mais desafiante de toda essa trajetória? Eu tenho 57 anos. Eu fiquei doente não, eu não fiquei doente, eu insisti, essa coisa de ser workaholic, trabalhar muito. Eu evitava algumas coisas, eu protelava algumas coisas. E eu precisava fazer uma cirurgia de hemorroida. Desculpe, vocês não vão entender, tá? Mas aquilo vazava sangue. E eu não parava. A gente estava inaugurando, eu tinha uma rede de concessionárias. E inaugurar a sede em São Paulo. E vinham os americanos, uns mexicanos, a gente tinha uns parceiros americanos. E eu trabalhava naquilo agitado. E o sangue vazava. E eu entendi o seguinte, isso espera. Eu vou inaugurar minha loja. Vou inaugurar minhas lojas. Ok. Então, o preço disso foi o seguinte, um belo dia eu estou subindo a escada da concessionária e eu fiquei tontinho. Negrão tonto, tem alguma coisa errada, né? Minha mulher me levou no médico, quando chegou lá, o cara falou, você tem que ficar. É engraçado que o meu médico é um judeu e eu tiro uma onda com ele, né? E eu falei, você não tem problema, você não está no seu sabático, alguma coisa, vai cuidar da sua família, eu vou cuidar da minha, eu vou embora. Ele sério, olhava para a Marlene e falava assim, só se você assinar, ele precisa ficar aqui, ele não vai conseguir chegar no carro. Como não? Eu vim dirigindo, você é louco. Chegou os exames, eu não tinha ferro, não tinha sangue, não tinha globo, não tinha nada. Falei, cara, como é que você está em pé? Eu falei, porque eu sou negão. Aí,
Você deve ser isso mesmo, mas você não vai ficar em pé muito tempo. Você precisa ficar aqui. Por isso que a sua cabeça está explodindo de doer. Você não tem sangue. Você não tem mais nada. Não sei como é que você está em pé. Mas tá bom. Eu fiquei lá. Qual é o maior desafio? Primeiro, ficar lá. Eu falei, amanhã eu vou embora, né? Ele fez a cirurgia num toque de mágica. Bingo. No dia seguinte, eu levantei de manhã, me sentindo a melhor bolachinha do pacote, prontinho, né, inteirinho, e tentei ir no banheiro. A hora que eu dei o terceiro passo, que eu cheguei no banheiro, eu desabei. E fui soltando tudo. E caí com a boca dentro do vaso. Com a cabeça dentro do vaso. Pô, eu nunca ri tanto na minha vida. Falei, puta que eu pariu, negão. Você se acha o negão, você é uma bosta, não é isso? Olha, duas coisas eu aprendi. Primeiro, as pessoas precisam ser humildes. Nós somos nada, nós nascemos do nada, achamos que fizemos a nossa parte, fizemos alguma coisa, e muito rápido nós vamos para o nada. Por isso eu sou tão grato por cada dia. Eu aprendi um pouquinho mais com a cabeça no vaso. E eu não tinha força para tirar a cabeça do vaso. Aquilo me causava crise de riso. Eu perdia mais energia ainda. Até que alguém veio me ajudar. E eu entendi o seguinte. Aí, se você, qual foi o maior desafio da sua vida? É por alguns instantes, eu sentei ali e falei, não, só aqui na UAS você vai ficar 15 dias, tá? Você não pode levantar daqui, você não tem força para isso. Foi a primeira e única vez que eu fui num hospital, com exceção de fazer um exame de rotina, mas ficar no hospital, ir no hospital por uma emergência, foi a única vez, espero que seja a última. E nesse dia eu tive esse problema que você está falando. Eu tinha a sensação, eu tinha muitos negócios andando, eu tinha 6 concessionárias para ser inaugurada, eu tinha compromisso para dever para um monte de gente, foi quando eu quebrei, tá? E fiquei devendo muitos milhões para muitos bancos. Eu tinha os parceiros americanos, o Lula foi entrar, eles acharam que o Lula ia confiscar, foram embora do país, e eu fiquei com o problema para me resolver. E eu não conseguia levantar da cama no hospital. Qual que é a única coisa que eu sentia, que eu entendo que era um desafio para mim? Eu sempre cuidei das pessoas, e tinha muita gente dependendo de mim, e eu não conseguia levantar. Esse foi o único desafio que eu tive. A hora que eu consegui respirar e levantar, bingo! Foda-se, agora vai. Eu levantei e fui resolver. Tranquilo. Foi a única vez na minha vida que eu me senti preocupado, mas preocupado com as pessoas. Quantas pessoas dependem de você? Quanta gente, quantos negócios dependem de você? Quantas empresas dependem de você? E você não conseguir tirar a cabeça do vaso. Né? Então, serve para as duas coisas. Primeiro, para você ter senso de responsabilidade, não ser centralizador, não deixar as coisas tudo com você. Por isso, hoje, eu sou especialista em fazer nada. Eu delego as coisas, eu acredito nas pessoas. Eu acho que as pessoas, tudo que você se propor a fazer, você vai fazer melhor que eu, porque o seu cérebro é igualzinho ao meu. Eu tenho uma massa cinzenta, você tem outra. Igual. A hora que eu passo as coisas para você, você aprende. Como você foca e se dedica em fazer bem feito aquilo que eu passei, e faz, cara, sem chance. A hora que eu voltar lá, você está fazendo aquilo melhor que eu. É igual o cara que inventou a roda. O cara que inventou a roda lá atrás e fez aquela bosta de madeira, que bom. Agora, você compara aquele cara com o cara que faz hoje a roda de uma Lamborghini, o cara dá um banho no cara. Então, não subestime. Tudo que você passa para alguém, esse alguém tem uma tendência natural em fazer melhor. E eu acredito nisso, eu acredito nas pessoas. Então, eu passo as coisas, eu não me furto a ensinar, eu não subestimo e não me furto a ensinar. Tá certo? Você ensina, igual o degrau. À medida que a pessoa aprende, você se desfaz daquilo, se desapega e vai para o próximo degrau. Então, isso serviu uma lição definitiva, tá? Quando eu falo que eu sou especialista em fazer nada, é porque eu entendo que tudo que eu ensinei alguém a fazer, esse alguém faz melhor que eu. Então, eu deixo que o cara faça. Eu volto, confiro, oriento, não censuro, não julgo, deixo ele fazer, ele fica bom naquilo e eu vou para a próxima. Meus filhos são muito melhor que eu. É isso. Foi a única vez, tá bom? Tem uma última aqui? Ah, tá.
Beleza. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde. Eu queria saber se nessas 5 vezes que você quebrou, se você tinha um planejamento ou realmente, tipo, lógico, não tinha como prever, tipo, daqui tanto tempo eu vou quebrar, mas essa parte, justamente quando quebrou, você já estava conseguindo visualizar que iria acontecer isso ou não? Foi uma surpresa para você? Ah, você fez a pergunta que é um assunto que eu acho legal. Planejamento. Eu só planejo meus próximos minutos, tá? Que é assim, ó. O cara vem e fala assim, olha, o ano que vem, o PIB da China vai ser 8, o do Brasil vai ser 3, e nós vamos lá, e nós vamos chegar de tal lugar a tal lugar, segundo o Waze e tal. No meio do caminho o farol fechou, fudeu. Não é verdade. É muito blá, blá, blá. Como é que o cara consegue prever? A única vez que eu fiz o planejamento foi quando eu quebrei. Eu fiz o planejamento, acertei com os americanos, esqueci de consultar os russos, o Bin Laden derrubou as torres, os americanos foram embora. Isso não estava nos planos. Então, assim, gente, planejamento, não sofram. Eu só faço metas atingíveis. E a hora que eu faço um planejamento, eu entendo o seguinte: planeje só aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você pode pôr a mão. Não fique vislumbrando lá na frente. Ah, tá tudo lindo, esse ano nós temos uma progressão, babá. Aí a Dilma se desentende com o Cunha, e como é que você faz? Cara, você vai sofrer, porque estava tudo planejado. Cara, a nossa vida de verdade não é isso. Está tudo planejado. Então, deu uma chuva e o rio Tietê parou a marginal, para tudo. Aquele dia você não vai produzir nada. Então, eu entendo o seguinte: é necessário planejar? É, mas não fique dependendo disso. Eu fui fazer uma palestra do dia, eu chamei o cara ali, o cara falou assim, Jotaí, como é que eu faço assim, assim, assim? Eu fazia metas assim, metas assadas, mas um olhinho bem assim, longe. Eu falei assim, cara, você está acabado, hein? Cara, meu filho ficou todo assim, eu falei, pai, como é que você fala isso pro cara? Como eu falo? Ele está acabado mesmo. Então assim, cara, é isso que acaba com vocês. Você faz uma meta de ponto 9. E sofre, e sofre, e sofre. No final do ano, você conseguiu 7,8. Nossa Senhora, não consegui. E fique depressivo, você se sente um fracassado. Cara, para. 5,5 estava ótimo, mas aí você foi buscar 9. Para quê? O que você está fazendo com você? Gente, pessoas. Vocês precisam cuidar primeiro das pessoas. Você é uma pessoa, as pessoas estão falando em tecnologia, em desenvolvimento, informação, tudo é informatizado, sistema, inovação. Estão esquecendo as pessoas. As pessoas estão se matando para cumprir meta. Cara, eu não preciso cumprir meta porra nenhuma, eu como arroz e feijão e está de bom tamanho. Eu sempre comi arroz e feijão, o que mudou? Eu só faço metas atingíveis, eu não sofro. Olha, uma coisa que eu tenho em especial, por que eu não faço um planejamento a tão longo prazo? Eu sou apaixonado por mim, eu me recuso a sofrer. Porque é o seguinte, você faz um planejamento, a bolsa subiu, você... coração, pum, 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 pum. Olha, o dólar agora arrebentou. Nossa Senhora, olha, os Estados Unidos se desentendeu com o Putin. Porra, o que eu tenho com isso? Só que é o seguinte, quando você faz planejamento, muita meta, muita coisa em cima da risca, cara, nós não somos o Google. Nossas empresas são menores. Nós temos qualidade de vida. Esses caras não vivem. Então, assim, você precisa viver. A única coisa que você leva da vida é a vida. As pessoas não estão vivendo. Esses mega, ou morrem, ou terminam no Sírio-Libanês, ou em algum hospital da vida, ou saem do país para fazer um tratamento de câncer e volta numa caixinha. Porque não faz diferença, não tem chance. Porque a vida inteira eles ficaram buscando meta e procuraram armazenar mais 1 bilhão e dar R$10 de caixinha para o pessoal da África. Cara, não, nós não precisamos fazer isso. Eu não faço isso. Eu cuido de mim primeiro, depois eu cuido dos meus, da minha família, depois eu cuido dos meus colaboradores. Um dos segredos dos colaboradores para fazer sorrir é que eu não pago salário mínimo para ninguém, tá? Eu teria vergonha de pagar salário mínimo. Eu falo para alguns amigos meus que são bilionários, eu tenho amigo que constrói ponte, eu tenho amigos que moram embaixo da ponte, para mim são iguais, tá? E esses caras que constroem as pontes, que são meus amigos, eu falo assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você, eu falei isso outro dia no LID, tá? Falei assim, então, deixa eu falar uma coisa para você, o Edson estava lá, dá 1.000. Falei, Edson, você tem 70 mil empregados, né? Então deixa eu falar uma coisa para você. O que você paga para a sua cozinheira, eu pago melhor para a minha, tá?
Mas uma coisa eu garanto para você, o meu suco vem sem guspe dentro, tá? Aí ele começou a rir, parou. Eu falei, já vi que você paga 2 salários para ela, né? 1, né? Aí brincou e tal. Um tempo depois eu encontrei ele num outro evento e ele falou assim, então eu melhorei o salário da minha faxineira, da minha cozinheira, tá? Cara, porque é insano. As pessoas não estão cuidando das pessoas. O cara tem alguns bilhões e ele acha que o outro tem que sorrir e vai sobreviver com um salário mínimo. Gente, que insanidade é essa? Se a gente não começar a pensar de forma horizontal, continuar pensando de forma vertical, nós vamos ter zumbi daqui uns dias do farol. As pessoas vão comer a gente porque não tem o que comer. Cara, não dão oportunidade, não adianta construir mais cadeia. Precisamos cuidar das pessoas, e quem pode fazer isso são os empresários, são vocês que são empreendedores, nós, eu, Abel, um monte de amigos que eu tenho, e por consequência nós tiramos o governo, colocamos o governo, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos tudo, vocês precisam acreditar em vocês. Se vocês acreditarem em vocês, 1/3 do que eu acredito em vocês, brasileiros, vocês vão arrebentar, hein? Fantástico. Uau! Eu alertei que é apaixonante. Falando, dava para ficar. Eu poderia ficar aqui olhando o tempo inteiro. Seria lindo se cada um pudesse fazer uma pergunta e a gente ficasse 3 dias com o Rufino. Rufino, você é um ser humano incrível. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Ele tem uma agenda insana, várias coisas para cuidar também, não só do trabalho, mas da família, de tudo. E obrigada por ter tirado um tempo para vir aqui. Obrigada. E olha, não tem como terminar melhor do que essa vibe de todo mundo acreditar em todo mundo, que eu também acredito imensamente, e a gente tem visto aqui, né? Esse grupo é muito especial, as pessoas se conheceram há pouco tempo, há 2 semanas, na verdade, tem gente se ajudando, quase todos não são de São Paulo, tem gente que veio de Manaus, de Fortaleza, então, assim, muito legal, pessoal. Então, eu quero agradecer por você tirar esse tempo. Gente, vale a pena, o Rufino foi convencido, porque ele falou, não vou perder tempo escrevendo e tal, só que através do lance de ajudar pessoas, depois que mostraram para ele, cara, escreve sua história, porque vai ajudar as pessoas. Ele lançou o livro Catadores de Sonhos, é fantástico, fantástico. Acabou de lançar, já está na 3ª tiragem. A ideia era essa. Já está em falta. A ideia era essa, gente, escrever uma biografia. Não, essa fase de vaidade já passou. A ideia era fazer alguma coisa que as pessoas pudessem tirar proveito, porque eu entendo o seguinte, se eu, neguinho, da favela, que perdeu a mãe com menos de 7 anos de idade, nunca tive um problema, por que os outros teriam? Eu não tenho problema, eu nunca tive problema. Eu sempre fui feliz, eu sempre tive sucesso, eu sempre ganhei dinheiro. Então, qual que é o problema? Mas essa crise que está aí, a crise é uma constante, ela vai existir a vida inteira. Relaxa, tira proveito dela, é a história do cavalo, né? Relaxa, a crise é um fator de mudança, a crise é necessária, a crise é que provoca a evolução, a inovação, faz com que as pessoas saiam da cadeira, faz com que os processos, que as coisas troquem de lugar. É a crise que está falando que está fazendo com que a gente reveja o nosso modelo de qualidade de político. É a crise que vai fazer que a nossa economia seja revista. Graças a essa crise toda, que vai deixar de ter 6 construtoras e vai voltar a ter 1000 construtoras. Então, assim, gente, a crise é presente, é o ponto de vista do jeito que cada um está olhando. Para de olhar para baixo. Tudo que está acontecendo é altamente positivo. E todo mundo está dizendo, agora fudeu, agora fudeu. Não, agora ficou bom. Porque se não tivesse acontecendo nada disso, nada mudaria, a gente ia continuar sendo enganado. Então, gente, é positivo. Você já viu aquela história que para você saltar você precisa baixar? Então, foi só uma baixadinha. Nós vamos saltar. Gente, um beijo no coração de vocês. Isso é incrível. Olha só, pode...